Você conhece a lenda da Chorona? É a Chorona! Tenho certeza que é a Chorona! Ou como os mexicanos costumam chamar, de La Llorona. É uma lenda muito famosa lá no México. E segundo suas crenças, é uma mulher de branco que aparece vagando pelas estradas ou em beiras de rio, chorando por algo que perdeu. E essa lenda é tão forte lá que possui inúmeras versões. Inclusive aqui no Brasil temos uma história bem parecida que aconteceu lá no interior do Ceará. Tem até relatos de moradores falando que já viram um fantasma. Sim, ela chegou perto de mim, morena. Aí chegou só perto de mim e disse assim: passa embora, senão eu venho buscar. Mas e aí, você já ouviu falar nessa lenda? Acredita que a Chorona possa realmente existir? No vídeo de hoje a gente vai entender essa história e por que essa lenda ficou tão famosa lá no México. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinho. E é claro, antes de começar o vídeo, dá aquela conferida básica se está inscrito no canal, se o sininho está ativado. E se você quiser me mandar alguma sugestão de vídeo, é só me enviar lá no Instagram, @freitasmarcelo93. Dito isto, bora pro vídeo. Recentemente vimos que os filmes de terror estão criando uma grande hype no público em geral. Vimos isso com o filme da Freira, que foi bastante comentado. Agora já está prestes a lançar o filme do Halloween, do Michael Myers. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre a história do Michael Myers, comenta aqui embaixo. E agora, mais recente, com um filme que já ganhou até trailer, chamado A Maldição da Chorona. E esse filme, é claro, que vai contar uma das maiores lendas mexicanas, a lenda da Chorona, essa mesma que já foi citada até lá no Chaves, vocês lembram? Pra mim, o que dá medo é a Chorona. É uma que sempre sai andando e que grita assim: onde estão meus filhos? O bigodudo ou o careca? Teve também até um episódio do Chapolin dedicado inteiramente a essa lenda. Perigoso até na calça ele cagar. Pois bem, assim como inúmeras lendas existentes, a história da Chorona possui também inúmeras versões. E eu vou contar para vocês aqui a principal. E todas elas partindo de relatos de moradores locais que afirmam já ter visto a assombração. E o relato mais famoso da lenda ficou conhecido no século XVI. E nessa versão, os moradores de uma cidadezinha do México dizem que sempre que chegava à noite, já em suas camas, prontos para dormir, eles eram acordados pelo choro de uma mulher, que andava em meio à cidade sob a luz da lua cheia. E é claro que pouquíssimos tiveram a coragem de sair de suas casas para ver o que estava acontecendo. E os que tiveram essa coragem relatam que viam uma neblina densa e uma mulher vestida de branco e com um véu branco cobrindo seu rosto no meio dessa neblina. E ela ficava praticamente invisível lá no meio. E os moradores relatam que ela andava em diversas direções, sempre acabando num rio que ficava lá por perto, chamado Texcoco. E era nesse rio que ela desaparecia. É como se aquele riacho fosse o ponto final de sua aparição. E alguns relatos também dizem que os homens que se atreviam a se aproximar dela ou morriam ou viviam o resto de suas vidas perturbados por imagens que ela fazia eles verem. Ô Marcelo, mas por que essa mulher chora tanto? Bom, existem diversas explicações para isso. Mas a mais conhecida de todas é que muito tempo atrás, quando ela chegou numa cidadezinha lá do México, Yotzin, que era o nome da Chorona, tinha 2 filhos, Olim e Tonatiuh. Ela era mãe solteira e trabalhava durante o dia vendendo flores para sustentar os seus filhos. Era muito simpática e todos na cidade a conheciam, até que um dia algo terrível aconteceu. Já voltando do trabalho e cansada, ela se deparou com sua casa pegando fogo. Quando ela se aproximou e viu as chamas, começou a procurar desesperadamente por seus filhos. Porém, já era tarde demais. Eles haviam desaparecido e durante dias o povoado procurava por seus filhos. Enquanto eles não encontravam Yotzin, não paravam de chorar. Até que um dia acharam as crianças na beira de um lago. Yotzin então enlouqueceu ao ver aquela cena. Ela não conseguia aceitar que havia perdido seus filhos. E diz a lenda que com o coração destroçado e cheio de dor, ela foi deixando de comer, de viver, até que acabou morrendo também.
E durante anos a cidadezinha lamentou a morte das crianças e da vendedora de flores. E quando os moradores começaram a esquecer tudo o que tinha acontecido, foi aí que no meio da noite eles começaram a escutar o choro de lamento da Chorona. Dizem então que a Chorona é na verdade Yotzin, que vaga pela cidade lamentando a perda de seus filhos. O sangue de Jesus tem poder! Agora vindo para o Brasil, mais especificamente na cidadezinha de Alcântara, no interior do Ceará, existe uma lenda bem parecida com essa, que até virou um caso de notícia num programa do SBT. Nessa cidade existe uma escadaria que leva as pessoas até uma capela, e nessa escadaria as pessoas relatam que escutam o choro de uma mulher que chorava e gritava lamentando a morte de seu filho. E segundo essa lenda local, a mulher estava grávida e não poderia ter o filho. Então, num ato de desespero, ela subiu aquela escadaria, deu à luz ao seu filho e acabou o matando. O tempo passou e depois que a mulher morreu, ela foi punida. Dizem que todas as noites de quinta para sexta, quem sobe aquela escadaria é possível ouvir o seu grito, o seu choro de lamentação. Tem até relato de um morador da cidade que afirma já ter ficado de cara com ela, e ela inclusive mandou um recado para ele. Sim, ela chegou perto de mim, ela toda de branco, então uns vestidos que ser um babado assim de branco, moreno. Aí chegou só perto de mim e disse assim: faça embora, senão eu venho buscar. Porra! Mas e aí, você já conhecia a lenda da Chorona? Você aí que mora no Ceará, já tinha escutado sobre essa lenda na cidade de Alcântara? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.